1 Timóteo, capítulo 4, verso 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar. Gracioso Deus, nós somos muito gratos, Pai, porque estamos agora como o teu povo, nesse dia especial, reservado para a comunhão contigo, para o serviço com o Senhor e na tua presença, com os nossos irmãos. Nós temos o privilégio, Pai, da presença do teu Espírito no nosso coração e no nosso meio. Pedimos que o Senhor nos dê, ó Pai, discernimento da Tua Palavra, que ela seja profundamente útil nas nossas vidas, que ela nos ensine, ó Pai, a vivermos individualmente e dentro das nossas casas, das nossas famílias, com responsabilidade, de maneira sincera e em momento algum superficial, mas que sejamos crentes verdadeiros. Que todas as nossas expressões, ó Pai, sejam de louvor e gratidão a Ti através da fidelidade. Tenha misericórdia de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto da Palavra de Deus, ele começa no verso de número 6. É esse bloco aí. E aqui Paulo está falando, exortando Timóteo a fidelidade como base, como fundamento, como aquilo que vai dar condição para que a vida dele, o ministério dele, deem certo. Ele diz: respondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, alimentando-as com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Ele começa dizendo isso. Ele diz: olha, expondo essas palavras, e ele se refere à palavra de Deus. Você vai cumprir o seu propósito, a sua vida vai ser bem sucedida, o seu ministério vai ser bem sucedido. Por quê? Porque essas pessoas vão ser alimentadas. Ele tinha um propósito de vida e esse propósito seria alcançado. Ele tinha que ser fiel ao propósito de Deus na sua vida, registrado na sua palavra. E aí ele chega no verso de número 16, ele aponta para Timóteo de uma forma pessoal e ele diz: tem cuidado de ti mesmo, de você e da doutrina, da verdade. Continua nas suas obrigações, que ele chama aqui de deveres. Ele diz: a razão disso é porque dessa forma você vai alcançar o seu objetivo ministerial. Timóteo era pastor. Salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você vai ter a maior das alegrias e vai levar a maior das alegrias as pessoas à salvação. Quando nós pensamos nos nossos filhos, nós desejamos ajudá-los a caminhar na vida de tal forma que eles possam alcançar o propósito de Deus eternamente reservado para eles. Se são nossos filhos, estão dentro dos nossos lares, ouvindo do Evangelho e convivendo com as promessas da aliança, do pacto, são filhos da aliança, o que nós desejamos é que eles experimentem todas as bênçãos da aliança, e a principal delas é a salvação. E nós queremos também que os nossos filhos sejam instrumentos nas mãos de Deus, para cumprir o propósito de Deus. Paulo está falando para Timóteo aqui como aquele que ele chama de filho amado, e nós vimos isso semana passada. Como alguém que é seu filho na fé.
E ele tem algumas preocupações muito pontuais, extremamente objetivas aqui, para que Timóteo possa alcançar o objetivo como um cristão que ele era, como um jovem pastor que ele era, e como alguém que tinha um ministério na sua vida. E é exatamente assim que nós devemos olhar para os nossos filhos. Ontem eu estava numa comemoração com alguns irmãos à noite, e acabou que foi alguma coisa bem longa, mas foi produtivo. A gente conversou com alguns pais de jovens. E eles estavam compartilhando as mesmas coisas que a gente compartilha, a gente que tem filhos. E a gente compartilhava com um deles que tem uma menininha, jovenzinha de 13 anos de idade. E ela está com 1,72 m. E ele diz, ai pastor, quando eu vejo uma situação dessa, meu coração até palpita. A questão do casamento, aquela questão toda. Eu disse, você já imaginou um rapaz chegar lá na sua casa e falar, posso namorar sua filha? Um marmanjão? Ele falou, pastor, na verdade eu quero confessar que eu não estou preocupado com isso. Mas eu quero saber o que vai sair da boca dele e do coração dele. Porque o que eu tenho orado é para que qualquer que venha se tornar esposo dela seja um servo de Deus. Essas foram as palavras do pai, e eu gostei muito disso, de ouvir essas palavras. Eu não estou preocupado, a não ser com a fé daquele que vai conviver com minha filha. E eu creio que ele está certo. Porque o maior propósito que ele tem nessa área é de ver seus filhos caminhando realmente naquilo que a Escritura propõe na vida conjugal. Como é que nós olhamos para isso? Como é que nós podemos ajudar nossos filhos? A primeira coisa que eu queria sugerir a vocês é que nós estejamos olhando para que os nossos filhos não sejam superficiais, vazios, rasteiros, aqueles que ficam na borda. Sabe aquela ideia da borda? No limiar. O verdadeiro cristão, ele é desafiado a continuar perseguindo a vontade de Deus para a sua vida e através da sua vida inteira. Mas esse período inicial da vida é um período que ele precisa de ajuda. Por quê? Porque nós temos a responsabilidade de ajudá-los, eles não têm maturidade nisso. Existem muitas sugestões feitas para ajudá-lo a definir prioridades na sua vida, na vida deles. Contudo, a gente precisa procurar na Bíblia a orientação para definir as prioridades e mostrar essas prioridades a partir daquilo que nós temos definido na nossa própria vida, como servos de Cristo Jesus, e assim desenvolver a nossa própria vida e fazer nossos filhos terem o mesmo desejo. Nós estejamos criando esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, de expectativa na vida deles. Hoje nós vivemos numa situação tão complicada que nós encontramos tantos cristãos tão disfarçados, com aparências tão estranhas, que acabam não reconhecidos quando se apresentam como cristãos. Quando eu falo de aparência, não me refiro só ao físico. Eu me refiro ao comportamento e tudo mais. O que Paulo está trazendo nesse texto? Ele está dizendo, mostrando para Timóteo as prioridades que irão definir o crescimento do seu discípulo, que ele chama de filho na fé, como também a qualidade do ministério que ele deveria desenvolver. O que é que ele vai sugerir aqui? Observe bem. A primeira coisa que ele sugere como responsabilidade que nós devemos ajudar os nossos filhos para tomarem cuidado de si mesmos, é vigiar nossa própria vida. A gente ensina isso desde pequenininho para os nossos filhos. Desde pequeno nós ensinamos os nossos filhos a se defenderem de coisas comuns, como por exemplo, não pode pôr o dedo na tomada.
Mas a coisa é tão complicada, porque ele é investigativo, que a gente acaba tendo que tampar todas as tomadas. Mas a gente não deixa de falar, não pode pôr o dedo na tomada. Eu preciso levar a informação. Não é só tampar aquela tomada, eu preciso mostrar para ele o porquê daquilo. Tomar conta de si mesmo tem a ver com várias fases da vida. O que significa tomar conta da nossa vida quando nós somos já com 60 anos de idade? Gente, fiz 60 ontem. Sou maior de idade, como é que é? Terceira idade, Deus tenha misericórdia. Mas amanhã eu vou pegar aquele cartãozinho meu que está direito para estacionar nos lugares, viu? Vou, mas vou mesmo. Mas eu estava pensando, ao analisar esse texto, o que é tomar conta da minha vida, nesse período da vida? Porque cada fase da vida a gente precisa cuidar da gente. Paulo, ele está ocupado aqui na tarefa de instruir Timóteo exatamente nisso. Ele já falou, se você der uma olhada na carta, algumas coisas importantes que merecem a atenção de Timóteo. Falou a respeito da importância da oração na vida da igreja, que ele pastoreia. Falou sobre os assuntos que os homens e as mulheres deveriam se concentrar. Falou sobre as qualidades diversas que os oficiais devem ter. E agora ele está preocupado em ensinar a Timóteo essas coisas para que a igreja seja mantida como a igreja do Deus vivo. Mas ele diz, olha, para você ajudar, para você ser bênção e cumprir o propósito de Deus na sua vida, você tem antes de tudo de olhar para a sua vida e cuidar dela. Antes dele passar para outros assuntos, ele vai falar de viúvas, pessoas carentes, função da liderança e coisas mais. Paulo faz uma pausa e fala especificamente ao crente, ao filho na fé, Timóteo. Sobre ele, sobre a vida dele, sobre a responsabilidade dele, sobre o momento de vida que ele estava vivendo. Ele não se absteve dessa responsabilidade de advertir Timóteo para que ele pudesse andar corretamente. Para que ele não fosse tão envolvido com as questões, administrativas ou funcionais das suas atividades, da sua vida, que o torne ou o leve a se esquecer de tomar conta de si mesmo. Você já se envolveu com tanta coisa na vida e se preocupou com tantos afazeres que você deixou de cuidar de si mesmo? Por exemplo, fisicamente. Está precisando pôr aquele móvel ali. Mas eu não posso pôr aquele móvel. Mas está precisando pôr aquele móvel. Não importa, então está precisando pôr aquele móvel. E aí o que você vai fazer? Você põe o móvel. E depois as consequências vêm sobre você. Você acha que tem que tomar conta antes das coisas do que de você. Onde você viu isso como algo bom ou algo positivo? Paulo está falando de algo que é muito importante. Ele vai falar de piedade. Ele vai falar de algo que é fundamental. Toma conta de ti mesmo e da piedade. Tome conta da sua vida com Deus. Quando você dá uma olhada no capítulo 4, aqui, no verso 8, ele diz: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. E ele está estabelecendo o princípio básico para a vida de Timóteo. Ele está dizendo que, da mesma forma que pessoas estão na competição do atletismo, ele fala aqui, e olham para a sua saúde, aquele que está envolvido com a corrida espiritual, ele tem que certificar que está
espiritualmente capacitado. Um cristão, para ter uma vida espiritual sadia, ele precisa estar espiritualmente habilitado. Uma pessoa, um atleta, para ele correr e participar de uma competição, ele precisa antes se preparar para fazer aquilo, para aquela competição. O indivíduo que é cristão e que precisa ter atividades espirituais, ele precisa alcançar objetivos espirituais, ele precisa estar qualificado espiritualmente para viver como um crente. Essa é a figura que Paulo está trazendo aqui. É uma figura de linguagem muito importante. Eu quero viver como crente, eu quero vencer como crente, eu quero alcançar objetivos como um cristão. Eu quero que meu filho seja espiritual, eu quero que meu filho tenha os objetivos de Deus na sua vida. Eu preciso ajudá-lo espiritualmente para que ele possa crescer, se fortalecer espiritualmente, para que na hora certa ele possa exercitar aquilo e alcançar os objetivos, porque é uma batalha, uma luta. Ele traz alguns exemplos aí, ele traz algumas argumentações aí que são muito interessantes. Por exemplo, no verso 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. É o texto que a gente está trabalhando, 1 Timóteo 4, aí no verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Queridos, esse texto tem muitos detalhes. Quisera eu poder expô-lo inteirinho hoje, nós gastaríamos muitas horas. Mas o que eu estou propondo para vocês é como Paulo está ensinando Timóteo aqui, no exercício da sua vida cristã, da sua vida como homem de Deus, mulher de Deus. Ele está dizendo a Timóteo que se o povo de Deus está esperando o exemplo, eles deveriam visualizar esse exemplo na sua própria pessoa. A preocupação a respeito é tão intensa que Paulo repete isso no fim do capítulo, quando ele diz: medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Medita e seja diligente, para você alcançar o objetivo. Se você está esperando o exemplo, seja o exemplo. Esse negócio de ser exemplo é algo que se torna um motivo de desculpa para muitas pessoas. Para o desleixo da sua própria vida espiritual e o não cuidado de si mesmo na vida cristã. Ele se habilita a ficar olhando para os defeitos que com certeza ele vai achar na vida das pessoas. Principalmente no convívio com aqueles que ele mais tem contato, se ele é um cristão, os outros cristãos. Ele vai ver nessas pessoas que são seus amigos, são seus conhecidos, ou não estão envolvidos assim, mas estão dentro do mesmo ambiente, ele verá defeitos. E ele vai começar a usar isso como motivo pelo qual ele não é tão preocupado com ser exemplo para os outros. Afinal de contas, os outros não se preocupam com isso. O que Paulo está dizendo aqui, olha, você não despreza a tua mocidade, não. Pelo contrário, você tem que se tornar padrão. E é interessante que ele não diz que tem que se tornar padrão para um incrédulo. Olha aí no verso 12. Ele diz: torna-te padrão dos fiéis. Não é padrão dos incrédulos, é padrão dos fiéis. Então eu não posso olhar para os fiéis que
que são frágeis, que são aqueles que inabilitados, aqueles que não têm crescido, são ovelhas mancas, como diz o autor de Hebreus no capítulo 12, que precisam de ser ajudados porque ficam caindo para lá e para cá por causa dos seus pecados, mas são crentes. Ele diz, ao invés disso, você tem que ser fiel, a ponto de você se tornar padrão. No quê? Na palavra, ou seja, no princípio, no procedimento, ou seja, no comportamento, no amor, ou seja, no sentimento, na fé, ou seja, espiritualidade, e na pureza, ou seja, na santidade. O cristão, ele tem que ter isso como objetivo, e quando age desse jeito, ele está cuidando de si mesmo. Como diz Paulo aqui nesse texto, tem cuidado de ti mesmo. Queridos, o padrão que Deus traz para nós, ele é alto. Mas ele é possível porque quem nos qualifica para ir em direção a esse padrão é Deus. E do mesmo jeito que é pesado para nós, duro, difícil para nós, é também para os nossos filhos. Então, colocar padrão alto para o filho não é errado, é correto. E é exatamente isso que Paulo está trazendo aqui no texto. Ele não tem receio de perder o carinho de Timóteo ao advertir Timóteo, ou a orientar Timóteo, ou dar para ele uma linha para ele andar, que ele vai ter certo sofrimento nisso tudo. Dificuldade. Ele diz, esse é o princípio, a palavra, e consequentemente procedimento, e consequentemente sentimento, e consequentemente espiritualidade e finalmente santidade. A preocupação a esse respeito é muito intensa nesse texto. Quando ele chega aqui no verso de número 16, ele diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. O que Paulo está querendo dizer mais? Ele está dizendo, existe uma planta que deve crescer na sua vida. Tem alguma coisa que precisa prosperar na sua vida. E ela deve ser conservada com vigor e sempre frutífera na sua vida. Percebida na sua vida. Então, a ideia é, conserve os seus olhos grudados nesse solo. Não seja negligente com esse solo. Só que essa planta que está sendo plantada, ela está sendo plantada em você. Você é o solo. De onde está brotando coisa. E deve brotar coisa boa, que vai alimentar os outros. Ser bonita aos olhos dos outros. Porque vem como fruto da graça de Deus na sua vida. Isso é muito importante para nós. E é muito importante a gente ajudar os filhos a compreenderem isso, irmãos. Sabe por quê? Porque eles estão sendo tão bombardeados ultimamente. Eles estão vivendo no limiar mesmo. Tudo é mais ou menos. Porque nós vivemos no mundo do mais ou menos. Eu sou mais ou menos crente. Eu sou mais ou menos filho. Eu sou mais ou menos obediente. Eu sou mais ou menos, porque na verdade tudo é cansativo e eu não estou disposto a isso. Os nossos filhos hoje andam cansados. Cansados. Jovenzinho cansado. Por que você não foi estudar? Porque você não estudou? Eu estava cansado. A Escritura diz que os jovens, em Isaías, eles batem asas e voam, eles correm, eles alcançam os objetivos porque eles têm vigor. Mas nós estamos vivendo num tempo onde os jovens são cansados, inclusive de ser crente.
Ah, pai, eu não queria ir na igreja hoje não, eu estou cansado. Deixa eu dormir mais um pouquinho. A gente precisa ter prioridades. E a prioridade que Paulo está trazendo aqui é cuida de si mesmo. Isso significa seja exemplo para os fiéis, a partir da palavra que vai gerar toda uma transformação na sua vida, meu filho. E ajudar o filho a caminhar nisso. Medita essas coisas, meus filhos. Paulo diz isso. Ele diz, olha, você tem que ser diligente com essas coisas para que o seu progresso possa ser percebido, manifesto para todos. Não despreze a tua mocidade. O que seria desprezar a mocidade? É ser negligente para com esse momento. Eu já ouvi algumas vezes, ao conversar com pessoas mais jovens, dizerem que mais na frente eles iam ter um compromisso maior com Deus. Porque eles estavam num período da vida que eles queriam outras coisas. Eu já ouvi isso algumas vezes. Alguns provavelmente não falam isso, mas pensam isso. Não que eles desprezem a educação que os pais dão quanto à fé. Mas eles vão criando essa ideia, que se eu for viver para Deus com piedade, cuidando de mim mesmo, sendo exemplo para os outros diante dos fiéis, por causa do conhecimento da palavra e da vivência, da santidade, da fé, esse trem pode prejudicar eu aproveitar certos aspectos da vida. Não é que ele não está acreditando, só que ele joga isso lá para frente. E ele despreza a mocidade. Esse tempo é o tempo de vigor. Querido, se esse é o tempo de vigor, é o tempo de dar o melhor que você tem para o Senhor. Todo o seu fôlego. Se você tem fôlego para trabalhar, para o Senhor. Para caminhar para o Senhor. Para pensar, para produzir, lembre-se que tudo é para a glória do Senhor. Seja onde for que você esteja, no seu trabalho, como um profissional numa área, ou no empresário, seja o que for. Tudo eu não posso desprezar, porque eu sou servo de Deus. Mas na área da mocidade é uma área onde ele é imediatista. Ele quer o prazer imediato, e o prazer dele nem sempre é o prazer da palavra de Deus. É o prazer de Deus, porque ele ainda não entendeu que esse prazer é o prazer profundo que nos sai da alma. E que me motiva mais ainda a estar na presença de Deus. Me alegra estar na presença de Deus. Deus foi muito bom comigo. Muito bom comigo. Eu tive um início de mocidade, adolescência e mocidade, muito confuso. Muito confuso. Eu tinha sido educado dentro da igreja, passei por todas aquelas fases, infantil na igreja, fui batizado na igreja, ia para a escola dominical e culto, ia com meu pai, meu pai não faltava em culto de quarta-feira. A vida inteira eu me lembro no culto de quarta-feira na igreja. Às vezes era meu pai, o pastor e o pequenininho lá deitado no colo dele. Eu aprendi tudo isso. Mas quando eu cheguei num período da vida, da adolescência, eu quis bater perna. Eu fiz exatamente aquilo que eu falei agora mesmo para vocês. Mas Deus foi bom demais comigo. Porque exatamente ali no ápice disso, aos 18 anos de idade, Deus agiu no meu coração de uma forma tão profunda, tão avassaladora, que eu não conseguia fazer mais nada a não ser pensar em Deus e querer ouvir a palavra de Deus. Vocês podem achar isso estranho, mas era isso que acontecia. Eu morava fora da minha cidade, e tinha uma igreja a poucos quarteirões dali. Era a segunda igreja presbiteriana de Uberlândia.
E eu ia lá no culto de quarta-feira, porque eu tinha aprendido aí no culto de quarta-feira. Eu entrava e saía, ninguém conversava comigo. Acabava que eu não conversava com ninguém, mas eu ia com prazer. Aí eu fui saber onde tinha jovens para eu poder ouvir o evangelho. Gente, que coisa mais estranha aquilo que Deus foi fazendo. E Deus me converteu. E a única coisa que eu queria fazer, porque me dava alegria, era ler a Bíblia. Eu ficava esperando sexta-feira, gente, porque a reunião da mocidade era sexta-feira. Era o dia mais gostoso que tinha, para a gente cantar louvores e a gente estudar a Bíblia. Aí eu ia para a minha cidade gloriosa, e chegava a reunião da gloriosa, era no sábado. Aí domingo de manhã tinha escola dominical, à tarde a gente fazia visitas, entregava folhetos, e à noite tinha culto. E na segunda de manhã eu voltava para a cidade, que eu ia estudar de madrugada para eu chegar lá no horário. A única coisa que eu queria era aquilo. Sabe aquele gozo, aquela alegria profunda de alma? Eu sei falar, talvez eu não consiga expressar. Foi Deus que fez isso na minha vida. Essa alegria de poder sair do lugar para fazer algo que eu sei que dali vai trazer grande alegria. Nossos filhos precisam conhecer essa alegria. A alegria de amar a Cristo, de ouvir a palavra de Cristo, de dobrar os seus joelhos na presença de Deus, de comungar com os irmãos. Durante a semana, a gente tinha uma reunião de oração todos os dias, 6 horas da tarde. Era uma correria para chegar na igreja, que era no centro da cidade. Não tinha esse negócio de ônibus, não, era tudo no pezão. 6 horas da tarde para orar com aquele grupinho de jovens que ia orar toda sexta-feira, de segunda a sexta. Que coisa boa, gente. Quando eu perdi uma reunião de oração, parecia que tinha perdido a melhor coisa do mundo, e eu me sentia tão triste. Eu já experimentei isso na minha vida com uma intensidade que eu sempre peço para Deus produzir na minha vida. Já vivi momentos distantes de Deus. Já vivi momentos, mesmo depois da conversão, em que a minha religiosidade, a minha espiritualidade estava muito aquém daquilo que deveria ser. E eu vi o que isso produz. E eu estou compartilhando com vocês. Produz angústia, tristeza. Aquela sensação de que você não está legal. Você está errado. Eu preciso melhorar isso. Para a glória de Deus. Paulo está sugerindo a Timóteo: não seja negligente com a sua mocidade. Não seja. Hoje o homem de uma maneira geral, ele tem muitos desejos na sua vida. Eu tenho desejo de ser bem-sucedido. Eu tenho desejo, por exemplo, como pastor, de ver muita gente na igreja. Eu tenho desejo, talvez, de fazer algumas viagens. Sonho com isso. Mas eu tenho que questionar cada uma dessas coisas. Algumas são lícitas, são justas. Mas eu tenho que ter cuidado. Porque muitas vezes eu gosto de estar com algumas pessoas e não gosto de estar com outras pessoas. E eu deixo de ser bênção na vida de alguns que talvez estejam precisando. Porque eu estou tão ocupado que não tenho tempo de ler a Bíblia ou de orar. Porque eu não quero servir e me desgastar. São todas coisas que devem nos levar a pensar. E Paulo está dizendo: cuidado.
cuida de si, de ti mesmo. Eu gosto de dizer que o mundo onde a gente vive não é um parque de diversões. Não é um parque de diversões. A Escritura diz que nós vivemos num mundo cheio de lobos, travestidos de ovelhas. A ideia por trás desse conceito é que a pessoa que não estiver com a percepção aguçada não vai notar a diferença. Aquele que está simplesmente brincando nessa vida vai virar o jantar de alguém. E esse alguém se chama lobo. E Paulo está dizendo para Timóteo: tem cuidado, esteja alerta. Você deve aplicar essas coisas na sua vida. E uma das primeiras coisas que você tem que se preocupar é cuide de você mesmo. Na medida em que nós verificamos as coisas que ocorrem no nosso interior, que nós devemos levar os nossos filhos a pensar nisso também, nós devemos fazer uma pergunta sincera: eu sou realmente um salvo, um cristão verdadeiro? Eu creio que os nossos filhos precisam responder isso antes de tudo para Deus. Segundo, para eles mesmos. E por que não para você, papai e mamãe? Você realmente é do Senhor Jesus? Você ama Cristo? Ele vem em primeiro lugar na sua vida, até mesmo à frente dos seus desejos pessoais, que possam ser contrários ao propósito de Deus para a sua vida. Não deixe de olhar para as coisas que estão acontecendo ao seu interior, mas ao fazer isso, à medida em que você olha para dentro de você, começa também a olhar ao seu redor. Se você encontrar no seu interior um egoísmo crônico, que está disposto a sacrificar a sua vida com Deus, a própria glória de Deus, para que você possa crescer dentro de você, está ruim. A mesma coisa você tem que ensinar para o seu filho. Se alguma coisa está crescendo dentro dele, que coloca a glória de Deus de lado, e que ele precisa sacrificar, e ele não sacrifica por amor a Deus, que tem que estar em primeiro lugar, ele precisa ser ajudado. Questione o seu coração se você é um cristão, e ajude o seu filho a perguntar também para si mesmo se ele é. Talvez ele só esteja demonstrando uma característica mundana. Ele é crente, sim. Só que naquele momento ele está perdidão e ele precisa de ajuda para que ele possa voltar a ser padrão dos fiéis, como diz Paulo. O que mais? Vigie o seu crescimento. Tome cuidado de ti mesmo. Vigie o seu crescimento. Vigie a sua vida. Mas também vigie sua própria vida para perceber se você está experimentando o crescimento. Quando a gente é criança, a gente fica encostando na parede e colocando lá, né? Eu lembro que a gente fazia isso lá em casa. Eu era o mais novo, né? Era o tocão. 6 anos de diferença para o meu irmão. Não tinha jeito, era sempre aquela tampinha lá, né? Aquele brancão. Aonde existe vida, existe crescimento. É o que se espera. Concorda comigo? Aonde existe vida, existe crescimento. Você está crescendo na sua devoção a Deus? Você está crescendo no conhecimento doutrinário das verdades bíblicas? Você está crescendo em um grau de glória para uma glória superior? Onde você descobre que está estático? E quando você descobre que está estático?
5 anos de vida com Deus, 10 anos de vida com Deus, 15 anos, no mesmo lugar, naquela vida espiritual que não muda nada, o seu conhecimento do Senhor continua do mesmo jeito, a sua dedicação ao Senhor, a sua sensibilidade para com as pessoas, a sua envolvência com as outras pessoas, é tudo do mesmo jeito? Uau! Você tenha muito cuidado, porque simplesmente crescer moralmente não significa crescer espiritualmente. Eu conheço muita gente que tem uma vida moral bem legal, mas não tem nada de espiritualidade. É educado com as pessoas, cuida das pessoas, paga os seus impostos, tem uma consciência legal, mas não tem nada de Cristo no coração. Cuidado, ajude o seu filho a ver se existe alguma coisa que está desviando ele do crescimento. Para que alguém possa fazer trabalhos de reparação específicos na alguma área da sua vida, ele precisa ter a atenção e descobrir o que está errado. Eu chamo isso de bom diagnóstico. Um cristão honesto, ele consegue pensar sobre a sua vida cristã. Ele se preocupa com isso. E às vezes a gente precisa fazer essa coisa acontecer. Sabe quando você tem um carro? Vira e mexe, depois de um tempo, né? Você tem que fazer o que com o carro? Levar num mecânico, ele tem que fazer uma revisão. Aí você fez a revisão, mas mesmo tendo trocado o óleo, olhar os filtros, você está andando e ouve um barulhinho diferente. Aí você fala, é de 20 em 20 mil quilômetros que eu faço a revisão, acabei de fazer agora, quando for na próxima, eu vou ver. Coitadinho de você. Se você não fizer, há uma possibilidade do seu carro parar, ou quando você for resolver, não só aquela peça estragou, mas estragou muitas outras coisas no seu carro. E comprometeu o seu funcionamento. É a mesma coisa na vida. Você está ouvindo um barulhinho que não está legal, uma disposição para o pecado. Você está ouvindo que alguém está tendo prazer em aquilo que não é bom. Seu filho está se desviando Ei, esse é o barulhinho do motor da vida dele. Ele ainda está andando, ele vai até na igreja, mas ele precisa de ajuda. E de repente ele não dá conta de diagnosticar. E você precisa ajudá-lo a fazer isso. Mecânico é aquele que às vezes chega perto e põe o ouvido ali e gasta mais um pouquinho de tempo. Ele diz, olha, eu sei o que é isso. E ele vai lá no ponto e conserta. É aquele que faz o diagnóstico. Um cristão, ele faz diagnóstico abrindo a Bíblia. E ele faz o diagnóstico, ele entrega o papel do diagnóstico com textos da Escritura. Você precisa aprender a dar diagnósticos dos erros dos seus filhos, abrindo a palavra de Deus. Não só porque você quer que ele faça alguma coisa ou ele saiba alguma coisa, mas porque é a verdade de Deus. E ela é que dá certo. Isso tem muito mais autoridade do que qualquer argumento que você tenha. Ontem eu estava compartilhando com meu pai que eu tive o primeiro Honda que eu comprei. Era um Honda Fit. Tinha acabado de sair. E aqueles lanternas, aquelas farolzão grande assim. E todo mundo olhava o carro. E que carro estranho. Quando ele saiu. E eu com aquele carro estranho. Nossa, foi o melhor carro que eu já tive. Aquele primeiro. E aí, no ano foi o carro que mais vendeu. Aí todo mundo acostumou com o carro.
Só que ele tinha um negócio que era um câmbio diferente, chamado CVT. Que não troca as marchas, ela é contínua. Só que o óleo dele tem que trocar diferente dos outros carros, com mais frequência. E aí eu acelerava, o carro dava um toque. Toque, toque. Fui no mecânico, nada. Eu falei, eu vou no mecânico, aquele bom mesmo. Normalmente a gente acha que o bom é o caro, né? E fui no cara. Ele entrou, deu uma volta comigo e disse, não tenho a menor ideia. Vamos fazer o seguinte, parece que é na suspensão. Vamos marcar, amanhã você deixa o seu carro aqui, vamos ficar uns dias com ele aqui, nós vamos desmontar a suspensão dele inteirinha. Falei, Senhor amado. Eu não fiquei muito feliz com isso não, e fui lá para a concessionária. Cheguei lá, tinha um mecânico-chefe. Aí ele vem, o supervisor, e qual é o problema do seu carro? Eu falei, olha, meu carro está com essa situação. Aí ele chamou um dos tais lá, aí ele pegou meu carro sozinho e deu uma volta. Entrou, falou assim, é só trocar o câmbio, o motor do câmbio. Eu falei, o quê? É só o óleo do câmbio, o motor do câmbio. O óleo do câmbio. Eu falei, só trocar o óleo do câmbio faz barulho? Ele falou, esse tipo de câmbio faz. Tanto é que está pertinho da data de trocar, o seu desgastou mais. Então, tem que trocar. Eu falei, então troca. Ele trocou. E eu não precisei desmontar a suspensão inteirinha da frente do meu carro. A palavra de Deus, ela diagnostica com precisão, porque ela sabe do que ela está falando. Não vai ficar vasculhando e achando e mexendo. A palavra de Deus diz, é isso. É aquilo. É assim que tem que ser. E muitas vezes o que os nossos filhos estão precisando é de pais que façam diagnósticos para os seus filhos com a palavra de Deus e com a autoridade bíblica. A ponto deles falarem, é mais do que meu pai e minha mãe que está falando comigo. São as palavras de Deus. Eu creio que é assim que nós devemos ser conosco. E é exatamente assim que nós devemos ser com os nossos filhos. Nós temos que estar com a percepção aguçada para notar o início dos problemas. E assim que começar, eu vou começar também a tratar, a lidar com os problemas. Às vezes a gente acha que um barulho é normal, que um comportamento é normal, que um pensamento é normal, que uma reação é normal. Aí você fala, isso é coisa de jovem. Mas espera aí, coisa de jovem, mas ele quebrou toda a vontade de Deus. E a gente se acostuma porque vivemos num mundo do normal. Mas quem disse que é normal? Se a Escritura diz que não é. Toma cuidado de ti mesmo. E da doutrina, da palavra. Fica atento aos desvios. Até mesmo na área da doutrina. Fica atento. Pessoas podem começar os seus problemas exatamente nessa área. Por exemplo, duvidando da Bíblia, duvidando das verdades que estão ali, questionando verdades que foram sustentadas durante várias épocas por seus ancestrais. Pare um momento e pergunte a você mesmo, será que o Espírito Santo começou a revelar essas coisas novas para mim e a Bíblia está errada? Será que nesses 2000 anos, novo cristianismo para mim? Eu não posso fazer isso para mim. Meus filhos também não, mas eles precisam aprender isso com a gente. Pastor do céu, isso tudo é pesado, é difícil. Mas vocês estão vendo que Paulo está escrevendo para Timóteo, um jovem pastor,
que tem que cumprir responsabilidades. E o que ele está advertindo? Timóteo, presta atenção na Escritura, presta atenção no seu comportamento, presta atenção em todas essas coisas, no seu sentimento, no seu amor, na fé, que é a sua espiritualidade, e na sua santidade. Não pode sair disso. Os jovens, eles são muito suscetíveis a qualquer vento de doutrina. Essa é a fase em que eles querem visitar para conhecer coisas novas. E eles vão buscar coisas que vão ajudá-los a fazer aquilo que onde eles estão, eles não podem fazer. Pastor, o senhor está querendo puxar para a sardinha? Não, eu estou querendo puxar para a Escritura. Se você quiser chamar isso de sardinha, chama de sardinha. Vamos prosseguir. A gente está quase terminando. Nós temos que perseverar na verdade e na responsabilidade. Ele diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua. A palavra continua aqui pode ser traduzido por persevera. Persevera nestes deveres. Persevera nestes compromissos. Eu já disse isso para vocês, em muito a vida cristã, ela é como se fosse uma maratona. Qual é a quantidade de quilômetros para a maratona? O Bruno tivesse aqui, ele ia contar para a gente exatamente quantos quilômetros. É 42 quilômetros e alguns metros. Não é isso? Eu acho que para algumas pessoas, a maratona deles é 100 metros. Correu 100 metros, a gravata desce, o linguão, ele não faz mais nada. Porque ele não está com todas as condições. Isso pode ser por causa da vida, pode ser por causa da idade, pode ser por causa de um defeito, pode ser por causa de limitações. Não importa. Quando nós temos uma corrida de 100 metros, todos nós, ou a maioria de nós, podemos correr. Podemos fazer isso andando e tudo, mas a gente vai lá nos 100 metros. Eu não estou dizendo que todo mundo pode vencer. Eu estou dizendo que a maioria das pessoas podem correr 100 metros. Vencer é outra coisa. Mesmo que a sua saúde não seja tão boa, 100 metros dá para ir, até chegar na linha de chegada, na final. Mas é uma maratona? Não. Isso é que faz a separação entre crianças e homens na vida cristã. Muitas pessoas param no meio do caminho numa maratona. Todos começam, mas nem todos têm energia para perseverar até na reta final. A vida cristã é a mesma coisa. Tem muita gente que na vida cristã nunca se prepara para viver como cristão. Que usa mal a sua energia. Não despreze a tua mocidade, diz Paulo a Timóteo. Jovem, não despreze a tua... Seja vigoroso para que você possa chegar no caminho, no final, na reta final. A vida cristã é semelhante a isso. Nós cremos em Deus, conhecemos a Escritura Santa, mas como estaremos na continuidade da nossa vida? Como é que você estará daqui 25 anos? Onde você quer estar e como você está se preparando para isso? Os pais têm mania de brincar, né? E ontem tinha um pai de uma menina que eu acho lindíssima, e a mãe conversando comigo, e o meu filho estava conversando com a filha dele. Aí a gente brincando ali, eita, olha lá, os dois estão conversando.
Casalzinho bonitinho, né? Muito engraçado aquilo. Aí ela veio me cumprimentar e tal. E aí ela me cumprimentou. Eu falei, nós três aqui estávamos torcendo para dar tudo certo. Mas parece que não adiantou nada, né? Não adiantou nada. O que você espera para a vida do seu filho daqui a alguns anos? E como o seu filho tem construído a sua vida com Deus, no conhecimento da palavra, para que ele possa planejar a vida dele daqui a 25 anos? Deixou de perseverar? Perseverou? Parou no meio do caminho? Desistiu? Isso acontece com muita frequência na vida de homens e mulheres em seus caminhos e responsabilidades como cristãos. Há uma tendência para que pessoas se cansem, fiquem fracos com os problemas relacionados com a retidão bíblica. É como se fosse um fardo pesado demais para eles. E agora começam a brincar em locais que os anjos nem ousariam a pisar. Começam a andar e frequentar e conviver com pessoas que certamente o Espírito de Deus não quer estar com você. Mas Ele está dentro de você e você está com Ele lá. Paulo está dizendo para Timóteo, tome cuidado para que isso não aconteça com você. Não faça com que o seu coração fique faminto, passando fome por coisas espirituais. Certifique-se que a sua mente está sendo bem nutrida pelas coisas espirituais. Não negligencie o seu bem-estar espiritual, físico, emocional. Não negligencie o bem-estar familiar, porque se você não olha com cuidado para essas coisas, você gerará uma guerra e em pouco tempo você vai parar de perseverar. Você vai parar no meio da maratona da vida cristã. Eu creio que essas palavras estão sendo ditas para nós hoje, como pais, para que a gente possa ajudar os nossos filhos a se construírem, a serem construídos, para viverem adequadamente a vida deles como servos de Deus. É provável que alguns de vocês tenham nascido em lares que não serviam a Cristo antes. E que não tiveram os pais para ajudá-los no momento da mocidade sua. E sabe o quanto é difícil isso sozinho. Mas que privilégio é ter pais que digam palavras tão sábias como essa que Paulo está dizendo ao seu filho espiritual Timóteo. Palavras de orientação, de admoestação, de amor. Palavras de vida. Palavras de salvação. Palavras onde o seu filho será vitorioso na vida pessoal e no ministério que ele tiver, como servo de Deus por onde quer que ele andar. Porque sabe qual é a consequência, diz Paulo no verso 16. Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, quanto aos teus ouvintes. Se fizer assim, a consequência é essa. Tome cuidado de ti mesmo e da doutrina. Não é uma questão para o cristão como algo opcional, extra. Toda a sua vida cristã deve estar ligada às verdades de Deus. Eu devo estar preso a esse conceito, e meus filhos, se são crentes em Cristo, também. Nós somos como um soldado na batalha. E a batalha é difícil. Uma vez que o soldado esteja ferido, ele já não está em condições para continuar na batalha. Ele precisa ser retirado da batalha.
ele precisa ser tratado. E se a bala foi para a cabeça e atravessou a cabeça, acabou. Se ele perder uma perna, acabou. Se ele tem que arrumar os seus pertences e cair fora do campo de batalha. Para permanecer no campo de batalha, eu preciso de saúde. E aqui o campo de batalha é a vida cristã. Eu queria muito que Deus pudesse, na sua misericórdia, nos dar sabedoria, para que possamos viver essas verdades que Paulo traz para Timóteo, para o jovem pastor Timóteo. Mas que, acima de tudo, Deus nos desse a condição para pastorear os nossos filhos, sem medo de orientá-los, de ajudá-los. Como é triste quando nós vemos alguns pais que nos procuram angustiados, porque na hora da disciplina, da orientação, do caminhar juntos, da oração junto com o seu filho, no estudo da palavra, eles negligenciaram, e lá na frente os seus filhos saíram da maratona. Levaram uma bala na cabeça e saíram da batalha para sempre. Eu sei que a salvação é responsabilidade pessoal, mas ser pai e mãe também é uma responsabilidade pessoal. E nela está ensinar os nossos filhos o caminho em que devem andar. Vamos orar, vamos ficar de pé. Ó Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio de sermos pais. E de termos, ó Pai, os nossos filhos como alvo do nosso ministério. Ó Deus, esteja cuidando dos nossos filhos, na vida em que eles vivem, nos desafios que eles têm. Fortaleça a fé dos nossos filhos, ó Pai, alerta-os para a verdade. Com teu Espírito incomoda-os para que eles possam sempre voltar os seus olhos para Cristo e a sua cruz. E a eficácia da sua cruz, para que nisso se alegrem, para que em Cristo e na cruz haja um motivo da adoração e alegria, para que em Cristo e na sua cruz, ó Pai, haja motivação para o serviço cristão, para a continuação, ó Pai, na batalha espiritual, na jornada da vida cristã. E qualifica-nos, ó Pai, para que possamos caminhar com os nossos filhos, lado a lado com eles, Senhor. Pois jamais deixarão de ser nossos filhos. Ajuda-nos a abençoá-los, a usarmos a autoridade da Tua palavra para conduzi-los. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós te pedimos isto. E nós imploramos, Pai, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre. Amém.